Fala, perseguidos! Vamos lá para as análises desse domingão, tá? Um domingão que teremos também, assim como o sábado, muitos jogos, velho. Muitos jogos. Olha a lista que tem aqui de jogos para poder analisar para vocês, tá? Clássicos na França, grandes jogos na Premier League, Rangers e Celtic, que é um baita jogo, né? Corinthians e Palmeiras, meu Deus do céu, e toda a rodada do Brasileirão, com o Flamengo, La Liga, Liverpool e Arsenal. Então, assim, velho, é um domingão que eu estarei aqui, né, no QG, assistindo a maioria desses jogos, né, e acompanhando todos eles e buscando oportunidades também no ao vivo. Tem as betas de pré-jogo também. Se eu não me engano, foram 10 betas de pré-jogo no sábado e no domingo também, né? Eu acredito até que teremos mais no domingo, porque é muitos jogos bons e oportunidades boas nesse domingão, tá? Então, se você não entrou no clube, entra logo no clube dos 5%, você pegar tudo, aproveitar tudo. Nós estamos com mais de 20 unidades no mês, né? Ou seja, utilizando R$ 100 por aposta, você estaria com mais de R$ 2.000 no bolso de lucro, tá? Vamos embora. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Vou começar aqui agora com as análises do dia, começando com os favoritos do dia. Nós temos favoritos claros, né? E aqui eu só vou separar para vocês e explicar também o porquê eles são favoritos. O que dá para trabalhar no pré-jogo, o que dá para trabalhar no que é melhor levar para o ao vivo, beleza? Eu vou começar na China, 8 horas da manhã. Vai ter esse confronto do Shenhua contra o Huan, né, Taos. O Shenhua é favorito, mas o Shenhua tem dado uma oscilada nesse momento da temporada, né? Inclusive sofrendo muitos gols, coisa que na temporada passada ele não sofreu tanto. Se você pegar aqui, ó, os jogos dele contra o próprio Juan Towns, né? Os últimos 3 jogos foi um 4-1, 2-0, 2-0, tendo 2-0 nos últimos 2 jogos. Só que nesse momento da temporada é um time que tem tomado muitos gols, né? Por exemplo, venceu por 2-0 o último jogo, mas foram 2 gols na reta final, né? Aí teve o 0-0 contra o Zhejiang, teve o 2-1 que perdeu para o Xangai Port, tomando 2 gols, tomou 4 gols do Ilkun, tomou 2 gols do Renan, mais 2 gols do Renan aqui pela Copa, tomou gol do Beijing Guan, tomou gol do Aitai. Então, assim, é um time que nessa temporada vem sofrendo mais gols do que normalmente sofre, né? São 25 gols sofridos. E na temporada passada era a melhor defesa disparado, tá? Então, obviamente que a gente tem que abrir os olhos para isso. Por isso que é um favorito, que o melhor aqui é utilizar, né, no ao vivo, dependendo do que o jogo esteja mostrando. De antemão, já digo que para pré-jogo é muito bom o mercado de gols, o over no meio é muito bom, mas essa vitória eu prefiro esperar no ao vivo até para pegar uma cotação melhor, beleza? Na Suécia temos 2 jogos interessantes, que é o Malmo, né, contra o Degerfors, e teremos o Hammarby contra o Osteres. São 2 favoritos que nós temos também, mas para ser congruente até com o que eu falei no sábado aqui, deixa eu só carregar aqui. Para ser congruente com o que eu falei no sábado, dificilmente nessas ligas inferiores da Europa eu utilizo no pré-jogo, né? Vou na vitória no pré-jogo. E é nesse caso aqui, tá? Temos o Malmo e temos o Hammarby, são 2 times que são favoritos, um tá pagando em 28, outro tá pagando em 25. Se você quiser utilizar no pré-jogo a vitória deles, não tem problema. Uma dupla também é algo muito bom, né? São vai enfrentar 2 times que estão brigando lá na parte da baixo da tabela. Mas nessas ligas inferiores, eu trabalho no ao vivo, né? Por quê? Porque essas equipes inferiores, dessas ligas inferiores, oscilam muito. Então, para evitar cair numa zebra, eu prefiro levar para o ao vivo, tá? Até porque eu busco cotações melhores utilizando o trade. Então, no trade eu consigo cotações melhores do que no pré-jogo. Por isso que eu prefiro trabalhar no ao vivo, tá? Mas quem quiser trabalhar no pré-jogo é uma boa. O AZ está pagando em 57, está pagando bem. Poderia também utilizar aqui no pré-jogo, né, essa odds, é uma odds boa, enfrentar o NAC, eles são bem superiores, mas eu também acredito que no ao vivo eu vou buscar uma cotação até mais segura, né, pelo que o campo estiver me mostrando. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem apostar no pré-jogo ou também levar para o ao vivo, como eu vou fazer. Agora a gente entra numa parte de favoritos que dá para utilizar no pré-jogo. O Borussia Dortmund vai enfrentar o Union Berlin. O Borussia Dortmund, na minha opinião, é favorito para poder vencer esse jogo. O Borussia Dortmund que permitiu o seu treinador, então vamos ver também esse comportamento. Eu só não gostei dessa odds 1,40. Eu acredito que se fosse uma odds melhorzinha, 1,50, 1,60,
eu iria no pré-jogo sem sombra de dúvidas, mas com 1,40 eu acho uma cotação muito baixa para um time que defensivamente sofre muitos gols. Vale lembrar que no jogo passado o Borussia Dortmund estava ganhando de 3-0 e acabou sofrendo um empate, o jogo acabou 3-3. Vacilo total do Borussia Dortmund. Então esse tipo de vacilo que me deixa com o pé atrás em relação ao Borussia Dortmund, tá? Mas em casa ele é favorito para poder vencer esse confronto. O Fenerbahçe vai enfrentar um time que vem da segunda divisão. Se a gente for olhar o time do Fenerbahçe para esse time aqui, é uma discrepância absurda, né? O Fenerbahçe que já foi eliminado da Champions League pelo Benfica e agora vai jogar a Europa League. O meu ponto aqui com o Fenerbahçe é só um, demitir o Mourinho, né? O Mourinho, após a derrota contra o Benfica, acabou sendo demitido. Então, eu não sei como é que vai estar esse time do Fenerbahçe, eu não sei como é que vai estar os jogadores, mas o Fenerbahçe tem time para competir contra o Galatasaray e brigar pelo título do Campeonato Turco, né? Que não vem acontecendo já há muito tempo. O Galatasaray vem doutrinando dentro do Campeonato Turco. Mas se a gente for olhar o time do Fenerbahçe, é um time muito forte. Uma bet que eu fiz com os favoritos do dia foi a vitória do Benfica, que também vai enfrentar um time que vem da segunda divisão. E um ponto que eu quero destacar desse Benfica, que é um time, velho, esse time do Benfica, que sofre poucos gols, né? Na verdade, se eu não me engano, não sofreu nenhum gol nesse início de temporada até agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Começou com um jogo contra o... Cadê? Contra o Sport. Aqui, ó. A temporada pro Benfica começou contra o Sport pela Supercopa de Portugal e eles venceram por 1-0, não sofreu gol. Não sofreu gol do Nice, onde ganhou os 2 jogos por 2-0, aqui já pela Champions League. Ganhou o Estrela sem sofrer gols. Não sofreu gol do Fenerbahçe em nenhum dos 2 jogos e não sofreu gol do Tondela. Ou seja, em todos os jogos só teve um empate do Benfica contra o Fenerbahçe lá, que teve um jogador expulso na metade do segundo tempo, inclusive. E o Benfica não tomou gol em nenhum dos jogos na temporada. Então, um ponto que tem que bater palmas aqui o Bruno Lage é o sistema defensivo do Benfica. É um time que realmente não vem sofrendo gols. Absurdo isso, tá? Absurdo isso. E com a chegada do Richard Rios lá, o meio-campo do Benfica ficou ainda mais forte. Né? Um dos motivos de não estar tomando gol também é a chegada do Richard Rios. Meio campo muito forte do Benfica em termos defensivos, ainda mais enfrentando o time da segunda divisão, acredito na vitória aqui até tranquila, tá? E a Inter de Milão vai enfrentar o Udinese. A Inter de Milão foi o único time italiano que eu assisti, né? O único jogo do time da Itália. E, cara, parece ser o mesmo time do Inzaghi, a proposta é a mesma, a formação é a mesma. Cara, me parece o mesmo time do Inzaghi. Para mim é o grande favorito de vencer o italiano, então também não é um jogo fácil contra o Udinese. O Udinese é um time também qualificado, mas a Inter de Milão em casa, eu acredito nessa vitória. Então uma dupla muito boa é a vitória do Benfica e a vitória da Inter de Milão. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. Aqui, velho, o momento do Flamengo é um momento absurdo, né? Então, a vitória do Flamengo é algo que eu vejo, obviamente, com bons olhos, tá? O ataque em sinergia é muito grande, o Grêmio defensivamente é um time fraco, apesar que o Mano Menezes, nesse jogo aqui, vai entrar não com 4 defensores, né, 2 laterais e 2 zagueiros, ele deve entrar com 3 zagueiros e 2 laterais, ou seja, uma linha de 5 lá atrás. É isso que eu acredito que o Grêmio irá fazer, tá? Para se defender contra o Flamengo no Maracanã. E é a melhor forma de jogar contra o Flamengo, é você se fechar lá atrás e ficar, obviamente, escapando ali nos contra-ataques, tendo essa puxada de contra-ataque. Em jogos assim foi que o Flamengo teve dificuldades, né, contra o próprio Internacional no primeiro jogo, no Maracanã pela Libertadores, os 2 jogos contra o Atlético Mineiro e também o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O Flamengo teve dificuldade justamente porque o Atlético jogou assim, e eu acredito que essa é a postura que o Mano Menezes vai adotar contra o Grêmio. Mas é muito difícil, né, velho? Você conter se os jogadores estiverem no dia, como está nas últimas semanas. Então, eu vejo o Flamengo favorito. Utilizei essa vitória do Flamengo. Acredito que teremos um jogo favorável para o over 1,5. Os jogos do Flamengo tem muito isso, né? O ataque no momento que está é muito forte. Para o Flamengo ter mais cantos no jogo é muito bom, justamente por essa formação que o Grêmio deve entrar. Fortalece para isso. E por fora também dá para trabalhar ali, se o Pedro for titular, um chute no gol do Pedro, se o Arrascaeta for titular, um chute no gol do Arrascaeta, é algo que também vale a pena estar de olho. O Barcelona vai enfrentar o Raio Vallecano. O Raio Vallecano esse que dá trabalho para os seus adversários, tá? Não acredito no jogo fácil aqui para o Barcelona. Pelo contrário, acredito que o Barcelona pode ter uma certa dificuldade, mas é o melhor time da La Liga hoje, disparado, né? Para mim é nem o Real Madrid, que ainda, não por jogadores, né? O Real Madrid tem grandes jogadores, mas
para mim ainda o Real Madrid não está jogando um futebol que se espera pelos jogadores que tem. Isso é normal porque o Xabi Alonso está chegando agora. Já o Barcelona não, é o mesmo time da temporada passada, e continua, para mim, na minha opinião, está ainda mais forte. Né? Tem seus problemas defensivos? Sim, mas o setor ofensivo continua, na minha opinião, mais forte. Tá? Inclusive vem de uma grande virada, né, que a gente se acostumou a ver na temporada passada e continua a mesma coisa. Então acredito sim na vitória do Barcelona e olho no chute ao gol do Yamal, que já cumpriu em 2 jogos seguidos isso, e eu acredito que vai cumprir novamente, né? Continuando aqui, nós teremos alguns favoritos que para mim pode se complicar e aí dá para a gente utilizar outros mercados também. Vamos lá, começando com o Clube Bruges, que vai enfrentar o Ghent, né? O Clube Bruges é o melhor time da Bélgica hoje, é o Clube Bruges. O San Geloise também, né? São os 2 melhores times, mas o início de temporada do Clube Bruges é excelente. Qual é o ponto aqui? Vai jogar fora de casa. O retrospecto contra o Ghent tem sido muito favorável. Os últimos 2 jogos são 5-0 e 4-1, né? Então tem sido muito favorável. É um favorito, mas pelo fato de jogar fora de casa, é um favorito que para mim pode se complicar. Por isso que eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo, utilizando o trade. A verdade é que a maioria desses jogos aqui que eu vou falar para vocês são favoritos, mas são favoritos que podem se complicar, por isso que eu prefiro trabalhar no ao vivo, tá? É o caso também do Manchester City, que vai enfrentar o Brighton. O Manchester City vem de uma derrota por 2-0 em casa contra o Tottenham, uma vitória assim, sem sombra de dúvidas mereceu o Tottenham, né? E o Brighton é um time muito ofensivo e é um time que contra-ataca também muito bem, né? Tem o seu padrão de jogo ali. É um jogo bom para gols, mas eu também optei em trabalhar nesse jogo no ao vivo, né? Para ver como é que vai estar esse City, e aí pode ser que eu esteja a favor do City. Vai depender do que o City vai estar mostrando pra gente. O West Ham não venceu ainda na temporada, começou muito mal, né? Sofrendo 3-0 do Sunderland, sofrendo 5-1 do Chelsea, perdeu agora de virada em casa para o Wolves pela Copa da Inglaterra, já foi eliminada. A torcida já protestando, cobrando, tendo problema ali, o Bowen discutindo com o torcedor. Então o momento é muito ruim do West Ham, diferente do Forest, né, que montou um time muito competitivo, um time bom. Então o Forest para mim é um favorito. Estarei de olho também nesse jogo para estar contra o West Ham, utilizando o trade. Tá? Por quê? Porque o Forest também ainda não me passa toda essa confiança para ir na vitória do Forest no pré-jogo. Quem quiser correr esse risco, beleza. Mas eu utilizaria no pré-jogo, se você quiser trabalhar o empate anula, tá? Do que na vitória. O Arsenal está com alguns desfalques importantes, né? Como, por exemplo, o Saka está fora. Quem mais, meu Deus, está fora? O Odegaard provavelmente vai estar fora, provavelmente, não tenho certeza ainda. Então, são 2 jogadores importantes no setor ofensivo. Chegou o Gyökeres agora, que ainda não está muito bem, ainda não está entrosado. Tem o Eze, que provavelmente vai ser titular já nesse jogo. Mas vamos ver como é que vai ser esse Arsenal. Na casa do Liverpool, em Anfield, o Liverpool, na minha opinião, é favorito. Mas eu tenho uma ressalva aqui para o Liverpool. Nesse início de temporada, o Liverpool está sofrendo muito defensivamente. Tomou gol lá do Bournemouth na estreia, tomou gol do Newcastle após estar ganhando de 2-0, sofreu um empate e depois conseguiu o gol ali no final do jogo, mas o Newcastle poderia até ter virado o jogo com um jogador a menos. Então, defensivamente, esse time do Liverpool está muito exposto, né? Por isso que eu quero fazer essa ressalva aqui. E uma das coisas que a gente tem que falar do Arsenal é do sistema defensivo. Na minha opinião, é o melhor sistema defensivo nesse início da Europa, para mim, sem sombra de dúvidas. É a melhor defesa e o time que se comporta melhor defensivamente. É o time que passa muita segurança nesse aspecto, seja na bola aérea, seja na bola rolando mesmo no chão. Então, por mais que tenha desfalques no setor ofensivo, o setor defensivo do Arsenal segue muito forte. Então, esse jogo é um jogo que eu deixei para trabalhar no ao vivo, tá? Eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo, não vou me arriscar trabalhar no pré-jogo, até mesmo para trabalhar o mercado de gols aqui é complicado por conta dessa defesa do Arsenal, se não dá para a gente ir no over 1,5 aí, ou até mesmo no ambos marcam, mas a defesa do Arsenal e os desfalques do Arsenal no setor ofensivo faz a gente recuar. Um ponto também que eu quero destacar aqui, uma aposta que eu sempre faço no pré-jogo, é pro Ekitike dar pelo menos um chute no gol, né? Isso vem acontecendo em todos os jogos do Liverpool nesse início de temporada. Eu pude apostar nesse mercado e tem dado muito certo e deixo aqui para vocês, beleza? Cara, eu não assisti o jogo da Juventus na estreia, venceu. Mas eu vou estar acompanhando esse jogo aqui no ao vivo, e aí eu não posso nem falar muito porque eu não assisti.
vai ser o primeiro jogo da Juventus que eu vou estar assistindo, eu vou estar acompanhando, tá? No caso de Real Betis contra o Atlético Bilbao, eu gosto de utilizar aqui o mercado de gols, o over 1,5, para mim eu vejo com bons olhos. Os jogos do Betis têm sido favoráveis para gols, é um time ofensivo, mas defensivamente vem deixando a desejar. E o Bilbao também, né? O Bilbao também é um time muito ofensivo e defensivamente tem dado muitas brechas para os adversários. Então, esse jogo aqui, esse confronto, eu vejo um jogo bom para o mercado de gols, tá? Aston Villa contra o Crystal Palace perdeu o Eze, né, o seu principal jogador. Vamos ver como é que vai se comportar, mas eu gosto muito desse time do Crystal Palace, velho. Eu vejo um time coletivamente muito bom, muito forte. Só que perdeu ofensivamente, né, a saída do Eze, mas é um time muito entrosado, um time bom, meio campo bom, os laterais bom demais. O Munhoz está num momento incrível, absurdo, né? Vejo um favoritismo aqui pro Aston Villa, obviamente, por jogar dentro de casa, mas para mim é um favorito que pode se complicar. Também não recomendo ir no pré-jogo aqui, tá? Esse é jogo para levar pro ao vivo. A Lazio perdeu o primeiro jogo e está perdendo em 48 aqui contra o Hellas Verona. Lazio favorito pela odds, né? Mas é uma odds para mim muito ruim, né? 1,48 e vem de derrota, né? Eu não assisti, como não assisti o Campeonato Italiano, só assisti a Inter de Milão, então não tenho muito o que falar dessa Lazio. Vou acompanhar esse jogo agora e entender o porquê tá esse favoritismo todo, né? Já que começou o campeonato com a derrota. E agora a gente entra aqui no Brasileirão. Teremos Corinthians contra o Palmeiras. O Corinthians com muitos desfalques, né? O Neto cravou que o Yuri Alberto iria voltar agora nesse jogo contra o Palmeiras. O Depay já voltou contra o Atlético Paranaense, o Galo também. Podemos ter o trio lá na frente. Eu daria uma oportunidade para o Guri, né, o Guinegão lá, que tem 3 jogos seguidos fazendo gol. Tá num momento muito bom. O Corinthians perdeu o Mateuzinho, né, na lateral, e não tem substituto. Vamos ver quem é que o Dorival vai escolher. Só não pode entrar o Félix Torres, porque é um cara que tem comprometido bastante o Corinthians. Mas é um jogo muito pesado para o Palmeiras, que foi eliminado perdeu o Paulistão para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Então, uma pressão muito grande para esse jogo. Se perder esse jogo, vai ser uma crise novamente, que parece ter acabado. Então, cara, o lado psicológico para mim do Palmeiras aqui, para esse confronto, é um lado que pode pesar muito, muito, muito. E os caras do Corinthians contra o Palmeiras têm dado a vida, né? Tem dado a vida. Palmeiras está favorito aqui, justamente porque está no momento melhor, né? E o Corinthians segue com desfalques, com muitas dúvidas. Mas é um jogo que não dá para mim para apostar, nem no empate anula Palmeiras nesse momento, porque o lado psicológico aqui pode interferir. Mas eu gosto de outras opções, como por exemplo, ambos os times tomar pelo menos 2 cartões, né? É óbvio que em um clássico a gente vai utilizar isso. E outro mercado que eu gosto é o under 4 gols, para não sair 4 gols na partida, né? Porque eu acredito que teremos um jogo truncado aqui, tá? Eu acredito que teremos um jogo truncado, por mais que é um jogo que para o Corinthians, entre aspas, não vale nada, mas é um clássico, né? Então vale muito, na verdade. Vitória e Atlético Mineiro eu deixei para trabalhar no ao vivo. O Atlético Mineiro demitiu o Cuca, o Vitória demitiu o Carille, né? Então não sei como é que vai jogar nenhum dos dois times. Dois times em um momento, entre aspas, ruim, né? Ninguém vai demitir o técnico estando num momento bom. Principalmente o Vitória, depois de ter tomado 8-0. Então é um jogo, cara, que sinceramente eu olho. Para mim as odds estão corretas, né? Praticamente iguais. E é um jogo que eu olho e não sei realmente o que fazer nesse jogo, se tratando de pré-jogo, né? E nem o que falar para vocês. Como eu disse, são 2 técnicos que foram demitidos, então o Atlético ainda não anunciou quem será o novo técnico, nem o Vitória. Os dois vão com o interino, não faço ideia. Acredito que vai ser um jogo até 0-0, né? Mas até para isso é difícil trabalhar depois do Vitória ter tomado 8 do Flamengo. E o Atlético é um time que tem mais qualidade que o Vitória, obviamente, se a gente for olhar as peças. Mas jogar no Barradão é sempre difícil jogar no Barradão, tá? Internacional vai enfrentar o Fortaleza. Também 2 times que vivem com um momento muito ruim, 2 times que já têm técnicos também ameaçados. Uma derrota aqui do Fortaleza pode fazer com que Renato Paiva já seja demitido. Uma derrota ou empate do Internacional já pode fazer com que o Roger Machado seja demitido também. Então fica muito difícil a gente trabalhar nesse confronto aqui também, né? Mas, obviamente, por jogar em casa e tem um time melhor, na minha opinião, o Internacional é favorito para esse confronto. Gosto de alguns mercados aqui para a gente poder trabalhar. Ambos os times tomar cartão é uma boa. O Internacional para dar pelo menos 3 chutes no gol é uma boa. Internacional para ter mais cantos no jogo é uma boa. Acredito que o Fortaleza vai jogar de forma reativa. Então esses são mercados que dá para a gente trabalhar. Um empate nulo Internacional pode ser uma boa. Um empate no Internacional pode ser uma boa.
mas é isso, tá? Não dá para confiar, por mais que seja favorito o Internacional, até mesmo na odds, não dá para confiar nesse momento. E aí a gente entra em jogos favoráveis para gols. Tem o Rangers contra o Celtic, gosto do over 1,5 aqui, de trabalhar o mercado de escanteios desse confronto, mas obviamente é o maior clássico que nós temos, né? E obviamente eu estou de olho no mercado de cartões para ambos os times tomarem pelo menos 2 cartões. Também é algo que vale a pena, é algo que é muito bom aqui, tá? Um dos maiores clássicos do mundo, né? Taishan contra o Beijing Guan, também 2 times bem ofensivos. Gosto de olhar para o mercado de ambos marcam, né, para esse confronto. O Paek Zoe vai enfrentar o Utrecht. Eu sempre comento aqui os jogos do Utrecht, que é muito bom e favorável para gols. E aqui continuo com essa minha opinião. O Feyenoord vai enfrentar o Rotterdam. Também eu prefiro atuar no mercado de gols. E eu não vejo o Feyenoord tão favorito assim. É um time que tem oscilado bastante na temporada, tem sofrido bastante gols. Então o over 1,5 é melhor do que trabalhar na vitória do Feyenoord. O Wolfsburg contra o Mais, eu coloquei aqui para o mercado de gols, mas eu não recomendo utilizar no pré-jogo. Vou trabalhar esse jogo no ao vivo, né? São 2 times também que são ofensivos, mas o Mais fora de casa costuma ter uma postura um pouco mais defensiva, então vou olhar esse jogo no ao vivo para poder tomar a decisão. Os jogos do Celta de Vigo têm sido também jogos bons demais para gols, e o Villarreal também tem jogado muito bem. O ambos marcam, para mim, é uma boa nesse confronto, um jogo muito bom. O Mônaco poderia estar na minha lista de favoritos, mas o Strasbourg é um time também bem organizado, coletivamente está jogando muito bem. Coloquei aqui na minha lista de gols, mas eu não fui no pré-jogo, vou trabalhar esse jogo no ao vivo. Mas vou estar de olho tanto no mercado de gols quanto também na vitória do Mônaco. O Lyon vai enfrentar o Marseille, um clássico, né? Dá pra gente trabalhar 2 mercados, o ambos marcam. É algo que eu gosto bastante. O Marseille, desde a chegada do De Zerbi, é um time extremamente ofensivo, tá? Esse time do Marseille. E fornece muitos contra-ataques para os seus adversários, por isso que é um time que eu acredito que vai tomar muitos gols na temporada e vai enfrentar uma equipe que, querendo ou não, perdeu muitos atletas, mas é uma equipe também que tem qualidade, que é o do Lyon. Gosto do ambos marcam e gosto também de ambos os times tomar cartão, tá? O Santos contra o Fluminense, cara, eu quero ver como é que vai ser o Vojvoda. Os jogos do Santos eu sempre vim aqui, Santos e Vasco, né? Eu sempre venho aqui e falava, jogos do Santos, jogos do Vasco, eu vou no over 1,5, que sempre bate. E era impressionante, vinha batendo em todos os jogos, né, dos 2 times. Só que agora é com o Vojvoda, então não sei como é que vai estar o Santos com o Vojvoda. Quero ver ao vivo, né, para poder tomar essa decisão. O Renato, no Campeonato Brasileiro, é um time mais ofensivo, né? Não joga com 3 volantes como atua nos jogos de Copa, é diferente. Então vou levar esse jogo para ao vivo. Jogos do Atlético Goianiense e do Amazonas também são jogos favoráveis demais para gols, sempre estou de olho, mas também vou deixar no ao vivo. Série B é sempre complicado a gente ir no pré-jogo, né? Só tem alguns times específicos, como por exemplo o Atlético Paranaense, que dá para confiar no pré-jogo. Os jogos do Mirassol são jogos favoráveis para gols também, né? Eu sempre estou de olho no over 1,5, mas o Bahia é um time mais reativo quando joga fora de casa, e é um time que se defende bem. Então é um jogo para a gente levar para o ao vivo, mas com esse olhar olhando para o mercado de gols, né? O Mirassol tá dando aqui como favorito, mas eu vejo o jogo equilibrado aqui, tá, galera? Eu não vejo um jogo com um favoritismo tão grande do Mirassol, não. É justificável, né, pelo que o Mirassol vem jogando, mas não é um favorito tão grande assim, não. Tá? Vejo o jogo muito equilibrado aqui. Sport e Vasco, aí sim, eu tô de olho sempre no mercado de gols. Os times do Diniz são mega ofensivos. É um time que tem uma média de 1 gol sofrido. O Sport precisando de vitória, da vitória, né? O Vasco também é uma briga lá na parte de baixo da tabela. Então, a partir do momento que uma das equipes fazer um gol, a outra vai se expor muito. E por mais que o Vasco contratou novos zagueiros agora, eu acho que o problema é o sistema de jogo do Diniz, que é muito exposto, deixa o time muito exposto, por isso que eu sempre vou estar de olho no mercado de gols, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo, desculpa pela demora, né, 24, 25 minutos aí de vídeo, mas acho que eu deixei muito claro aqui, todos esses jogos, são muitos jogos pra gente trabalhar, e que seja um domingão excelente com muitos greens. Entra no Clube dos 5%, o link tá aqui na descrição.